desligar aqui e vou ligar de novo para você voltar. Glória a Deus, irmãos. Então já oramos, vamos dar sequência à nossa aula, a aula de pneumatologia. Então, Gil, a sua pergunta, né, se realmente sobre o ímpio, né, ele recebia o Espírito de Deus, ele possui o Espírito de Deus. Os irmãos responderam na classe. Gostei bastante das respostas dos irmãos. E o próprio livro do Gruden, ele já sinaliza algumas coisas. Ele comenta naquela explicação na página 531, né? Nós paramos na página 532, na semana passada, na parte 2. Na parte 1 é o Espírito Santo dá poder, ele dá vida. Eu quero acreditar que a sua pergunta, Gil, ela é uma pergunta baseada porque muitas vezes nós achamos, a impressão que dá é que o Espírito Santo também está no ímpio, né? Exatamente. E geralmente, hoje mesmo, eu ouvi uma frase de uma irmã que pregou no culto da União Feminina. Ela falava assim, sabe, irmãs, eu participo, eu apoio o culto das irmãs, né? E aí ela falava assim para as irmãs, sabe, irmãs, quando eu me converti, é aquele momento de alegria, de unção. E eu me lembro que eu fui para a praia, ela dizia. E lá na praia eu via Deus em tudo. Eu pisava na areia, eu via Deus. Eu via o mar, eu via Deus. Eu via o céu, eu via Deus. As plantas. Aí parece estranho essa fala. A gente compreende plenamente o que a pessoa está dizendo. Na realidade é que ela está tão sensível à criação de Deus que ela contempla Deus em toda a criação. Então não é que ela vê Deus na areia, vê Deus no mar, né? Porque até o nome disso seria uma ideia errada, né? O panteísmo que é assim, que ele atribui que em cada coisa, animada ou inanimada, contém Deus. Deus está na árvore, Deus está no animal, Deus está no planeta, Deus está na terra, Deus está na pedra. Essa é uma ideia panteísta. Na realidade, nós não cremos nisso. Mas quando nos convertemos, a gente começa a ficar aberto a essa criação. E quando nós vemos o ser humano, e principalmente quando nós contemplamos coisas lindas por parte do ser humano, nós nos perguntamos, será que Deus está ali? Será que Deus está naquela pessoa? Aí, em cima das aulas passadas de antropologia, que nós trabalhamos sobre a imagem e semelhança de Deus, a nossa cabeça realmente divaga. Mas, como os irmãos comentaram no debate no nosso grupo de WhatsApp, e o Felipe Ente até citou também, a gente tem que fazer uma distinção sobre essas questões, para que a gente não caia no erro. O fato de vermos Deus ter misericórdia de todos não significa que o Espírito Santo de Deus está sobre todos, né? Então, eu gostei bastante do debate, é isso aí, vamos continuar debatendo. E eu queria apenas fazer uma breve citação aqui daquilo que o capítulo 15 do livro do Gruden, não precisa abrir, mas lá vai falar sobre a criação. Que Deus Pai e a Trindade são os criadores, mas dentro da criação, olha que coisa fantástica. Eu queria só fazer uma citação bem rápida, porque faz parte também da nossa aula. A sua pergunta, Gil, e a pergunta dos irmãos enriquece a nossa aula. Olha que interessante. Quem é o criador de todas as coisas? Nós sabemos que é Deus. Nós vemos que o poder de criar todas as coisas é um poder que está dado a um ofício da Trindade, que é ao papel da Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós notamos que assim como o Pai exerce um ofício de líder na Trindade, ele exerce um ofício mais de líder, é interessante isso. O Filho exerce um ofício mais de servo, mas não só de servo, mas também o ofício tríplice de profeta, rei e sacerdote.
o Filho também exerce um papel de criador. Ele é o criador de todas as coisas. Dá uma ideia de que, assim como o Pai cria, a gente sabe disso, o Filho cria e o Espírito Santo cria, mas o Filho trabalha diretamente nas questões da criação. Pode ver que a Bíblia, quando fala sobre isso, lá em Colossenses 1, 15 e 16, fala que ele é o primogênito de toda a criação e nele foram criadas todas as coisas. Em João, capítulo 1, versículo 3, fala algo muito lindo, que eu quero até ler com vocês agora, João 1, 3. Porque ali está falando da palavra, depois vem falando que Jesus é essa palavra, e no versículo 3 também mostra algo muito importante. Quero ler juntos, que diz, né? Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Dele quem? O texto está dando uma ideia de Deus, mas desse Deus que é a palavra e desse Deus que é o Logos. O texto está falando de Jesus. Então dá para ver que no processo de criação, de execução, é como se nós pudéssemos dizer que Jesus é o grande executivo da Trindade. Interessante, né? Pode ver, ele é o ser que vira homem, é Deus que vira homem, realiza a obra de redenção como homem e como Deus, e restabelece todo o projeto redentivo. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, e continua falando desse que é o Logos, que é o Verbo, que é a palavra. E lá em Atos 17, 24 também dá essa ideia de que Jesus é o Criador, Deus é o Criador em Jesus, mas também o Pai cria, o Espírito Santo cria. Agora, por que eu estou falando isso? Olha que interessante. Quem é aquele que concede vida sobre todas as coisas? Porque tem aquele que cria e tem aquele que concede vida. Aí dá para entender que um dos ofícios da Trindade é conceder vida a todos os homens. E quem é na Trindade que faz isso? É o Espírito Santo. A impressão que dá... Gil, fecha o microfone. Eu acho que está fazendo muito barulho. Gil, microfone seu... Isso, obrigado. Quando fala sobre o Espírito Santo, a impressão que nos deixa pela Bíblia, prestem bastante atenção, mas eu não estou dizendo aqui que cada um faz uma coisa, um ser da Trindade e outro não é isso. É Deus quem faz tudo, tá? Mas o Pai se revela de uma forma, tem um ofício, o Filho tem outro ofício e o Espírito Santo tem outro ofício. O doador de vida, de fôlego de vida, a impressão que dá é que é o Espírito Santo de Deus que trabalha. Tudo que é fôlego de vida é o Espírito Santo que está atuando. Por isso que sobre a criação, né, de Deus, por exemplo, vamos pensar assim, onde tem vida, o Espírito Santo tocou. Por isso que o Gruden, quando ele vai trabalhar nessa ideia, ele dá vida, ele trabalha mostrando essa questão do mundo natural. Nós chamamos em teologia a revelação natural, que é a graça comum. Por isso que quando Deus cria o homem, ele concede vida, então a gente entende que é a bênção de Deus sendo dada a esse homem, a essa mulher, pelo poder do Espírito Santo sobre essas pessoas. Então vamos pensar aqui de uma forma macro e micro. É como se todo ser vivo que existe no planeta e no universo, irmãos, a gente não sabe se tem ser vivo micro, macro no universo, mas vai saber, né? Deus sabe de todas as coisas. É como se fosse um toque do Espírito Santo ali. Mas isso deixa de ser uma atuação do Pai? Não. Isso deixa de ser uma atuação de Jesus? Não. Vocês compreenderam o que eu quis dizer sobre o ofício da Trindade? Deu para ficar claro?